Eu me chamo Daniel, sou proprietário da empresa Baldassari Vetro, vidraçaria localizada na cidade de Balneário Camboriú. Então, falando um pouco sobre a minha trajetória e experiência, eu sou formado em administração de empresas pela Unidave e logo após a formação já entrei no universo do ramo vidreiro. A nossa empresa iniciou as atividades em 2014, então já são 11 anos de experiência. Somos especializados em vidros e espelhos, atuamos no nicho de interiores, com espelhos, espelhos iluminados, box personalizados e guarda-corpos. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência e conhecimento. Então, dando início, nosso tema é vidros e as suas aplicações. Então vamos primeiramente conhecer o vidro, a sua história, a sua descoberta, a sua composição, matéria-prima e também vamos nos aprofundar em vidro temperado, box de vidro, vidro laminado, vidro guarda-corpos, vidro aramado, vidro insulado, vidro canelado, vidro extra clear e por último, que não deixa de ser um vidro, os espelhos. Então, primeiro, como o vidro foi descoberto, Então, a principal teoria, e uma das mais fortes, defendem que essa descoberta ela aconteceu de forma acidental. Então, há 5.000 anos antes de Cristo, mercadores fenícios tentavam produzir fogo utilizando-se de blocos de nitrato de sódio. Então, esse elemento, em contato com o fogo e areia, acabou gerando um líquido viscoso, Então, que depois de resfriado acabou se transformando em vidro. Olha que interessante, Então, assim foi descoberto o vidro, uma das teorias mais fortes. Entendendo como o vidro foi descoberto, hoje o vidro já se transformou, como mencionei anteriormente, ele foi descoberto na praia, Então, 72% da composição do vidro ela é areia, que é a sílica, E os outros 28% são compostos por 14% barrilha, 9% calcário, 4% magnésio, 0,7% óxido de alumínio e 0,3% potássio. Então, uma curiosidade, A cor do vidro ela vem da inclusão de elementos como óxido de ferro, selênio e cobalto. Então, entendendo a composição, eu tenho 3 curiosidades sobre o vidro. A primeira é sobre disponibilidade, Então, a areia, é o segundo material com maior abundância na natureza. Segundo, o vidro ele é um material 100% reciclável, Então, o vidro ele pode ser reutilizado infinitas vezes para produzir mais vidro ou outros produtos. Então, ele não perde a qualidade e, com isso, evita o uso de matérias virgens, E a última curiosidade, então, sobre inerte, O vidro, ele é um material inerte. Então, ele não contamina solo, não contamina rios e se descartado da forma incorreta, Porque se for descartado da forma correta, então ele volta para a fábrica a fim de produzir mais vidro ou outros produtos. O vidro ele já é utilizado em edificações há mais de 2.000 anos. Foi introduzido na arquitetura pelos romanos durante a ocupação do Egito e segue até hoje ganhando espaço nos projetos. Então olha que interessante, já são mais de 2.000 anos. Hoje é indiscutível a presença e a importância do vidro nas nossas vidas. Então ele está presente em louças, metais, nas nossas telas de celular, telas de computador, vidros, divisórias, vitrais, para-brisas de vidro. Então são infinitas possibilidades e ele está presente no nosso meio mesmo sem a gente perceber. A escolha do vidro certo, gravem bem essa palavra, vidro certo, ela gera segurança, bem-estar, eficiência, sustentabilidade e design que nenhum outro material pode oferecer. Vidro de segurança. Então, o que é um vidro de segurança? Então, todo vidro de segurança, ele reduz o risco de ferimentos em caso de uma eventual quebra. Então, diferente de um vidro comum, que quando
rompe, né, ele acaba se dividindo em 2, 3, 4 pedaços, e esses pedaços acabam ficando cortantes, né? Então, por isso que o vidro float, o vidro comum, ele não é um vidro de segurança. Então, entendendo o que é um vidro de segurança, vamos para o vidro temperado, né? Então, o que seria um vidro temperado? Que é classificado como um vidro de segurança e um dos vidros mais consumidos de segurança, né? Então, o vidro temperado, diferente do vidro comum, ele tem uma resistência de até 5 vezes maior, tá? Ele consegue suportar temperaturas em torno de 220 graus, tá? E em caso de quebra, ele se desintegra em pequenos fragmentos, menos cortantes que o vidro comum. Então aqui eu trouxe um vídeo bem interessante, esse vídeo é um vídeo bem antigo, tá? Dos caçadores de mitos, e ele vai ilustrar um pouquinho do processo da massa do vidro, o processo de têmpera e a quebra do vidro. Então aqui a gente vai conseguir entender todo esse processo em um vídeo de 2 minutos. Yeah, let's go deeper. Watch this. Hot stuff. Yeah, this hot stuff is your basic everyday soda lime glass. There's nothing remarkable about it except that it's white hot and molten. Go, and I'm going to drop it in cold water. It's called a Prince Rupert drop. Who's Prince Rupert? Some Bavarian from the 1600s. He came up with this. Okay, so there's a few things going on here. The cold water rapidly cools the exterior surface of the glass, hardening it almost immediately. The interior, still molten, cools more slowly. As it cools, it contracts and attempts to pull the surface in with it, but it can't. Well, not very much. The surface is already hardened, so it gets pulled in only a little, compressing it while also creating an internal layer that remains forever under tension. It is this action that gives the glass its uncharacteristic strength. We call it compressive strength. It sounds like the same principle as how an arch provides strength in structural engineering. Yes, kind of. Now, Jamie, I'm going to ask for your help. We're going to attempt to destroy this Prince Rupert drop. I just want you to tip that hammer past its center point. Go ahead. I feel like we've been swindled. Swindled not. We have just experienced the power of compressive strength. It does, however, have an Achilles heel. Take those nippers right there and nip the backside of the tail of this Prince Rupert drop and watch what happens. Wait. Cue the high-speed camera. Okay, here we go. Whoa! That was even cooler than I thought it would be. That is what happens when you release the stress in compressive strength glass. The whole thing shatters. Spectacularly. Yes, well, at least in that example it was. That's because the stress was so great between the outer compressive layer and the inner tension layer. That when released, it was a catastrophic result. Então, olha que interessante, né? Nesse vídeo, conseguimos visualizar no início a massa do vidro, né? No estado líquido, né? O vidro líquido. No próximo momento, ele joga uma gota dessa massa de vidro dentro de um tanque de água, né? E nesse momento, o que está acontecendo, né? A água está resfriando o vidro de fora para dentro, né? O que acontece nesse momento? De fora para dentro existe uma compressão e de dentro para fora existe uma tração. Então, esse é o mesmo processo de têmpera, né? Então, ao mesmo tempo, como já mostrou no vídeo, o vidro ele tem um calcanhar de Aquiles, né? E qual seria esse calcanhar de Aquiles? As pontas e as extremidades do vidro, né? Por quê? Porque toda vez que essa ponta ou extremidade é tocada com força, ela acaba liberando as tensões internas do vidro, que é quando acontece a explosão do vidro, né? Então, o pré-processamento do vidro, né? Aqui eu vou usar um exemplo
de uma medida de box de banheiro, né? Então, após a medida na casa do cliente ou apartamento, eu vou possuir as medidas de largura e altura, né? Vou jogar todas essas medidas no sistema, no projeto, e ele vai gerar um plano de corte, né? Então, na mesa de corte, serão executadas as peças conforme o projeto, né? Em largura e altura. Então, usando o exemplo de um box, ele vai ter as furações de roldana, as furações de puxador, né? O puxador pode ser simples, pode ser duplo, pode ser uma incisão. Então, nesse momento, ele sai da mesa de corte e vai para a mesa de furação, onde serão feitas os furos e acabamentos, né? Na próxima etapa seria a serigrafia do vidro, né? Que se caso uma exigência do projeto, aconteceria nessa mesa. No caso, a próxima etapa seria a lapidação do vidro, que seria o acabamento das bordas do vidro, né? Então, uma vez que o cliente, por exemplo, opta pelo acabamento lapidado, o acabamento fosco ou um acabamento bisutê, então é nesse momento que acontece a lapidação. Após essas 4 etapas, é feita a lavagem e a limpeza do vidro, né? E, na sequência, ele entra no forno, né? Que passa pela alta temperatura e é resfriado rapidamente para criar a têmpera, né? Para passar pelo processo de têmpera, que é exatamente o que a gente viu no vídeo lá com a gota, né? Então, uma informação importante, né? Após a têmpera, não é possível cortar, polir ou furar a peça. Por quê? Porque o vidro vai quebrar. Então, todo mundo já deve ter passado por essa situação, né? Ah, eu coloquei um piso e a minha porta subiu 2 centímetros e eu preciso diminuir esse vidro. É possível, Daniel? Não é. Por quê? Porque a partir do momento que eu passar a lapidadora na ponta desse vidro, eu vou estar liberando as tensões internas do vidro e ele vai explodir. Então, não é possível fazer nenhum tipo de beneficiamento em uma peça de vidro temperada. Vidro temperado. Como descobrir se um vidro é temperado? Então, pela norma, tá? Existe, pela norma, a obrigatoriedade, tá? Do fabricante estampar, né, em uma dos 4 lados o nome do fabricante ou a sua logo. Então, facilmente é visual, né? Qualquer pessoa pode olhar nos 4 cantos do vidro e encontrar a fábrica ou a logo, ok? E uma segunda opção seria o uso de lentes polarizadas, né? Que são os nossos óculos normais. Então, com esses óculos é possível visualizar as malhas de tensão do vidro. Então, provavelmente, todo mundo já passou, quem já teve a experiência com óculos com lentes polarizadas, de passar na frente de uma pele de vidro ou de algum edifício e perceber que o vidro tem manchas, né? E quando a gente tira os óculos, as manchas somem. Essas manchas não são manchas, e sim as malhas de tensão que estão dentro do vidro, né? Que é o que a gente entendeu lá atrás no processo de têmpera. Agora sim, box de vidros. Então, o box de vidro ele é um dos produtos vidreiros mais consumidos no Brasil. Por quê? Porque toda casa, todo apartamento vai ter o box de banheiro, né? Ele é um item que não existe hipótese de não existir, né? Então, e sabendo disso, o material mais especificado para o box de banheiro é o vidro, né? Então, sabendo que o vidro é o material mais especificado, qual é o tipo de vidro que é permitido aplicar no box de banheiro? Então, como a gente já viu, o vidro mais consumido em box de banheiro é o vidro temperado, né? E ele está dentro da norma. Outro vidro que também pode ser utilizado em box de banheiro são o vidro laminado, tá? O vidro laminado, na sequência, eu já vou abordar e explicar ele também, tá? E uma terceira opção seria o vidro temperado com a aplicação de uma película de segurança. E para ilustrar como funciona e qual a eficácia de uma película de segurança, também trouxe um vídeo para ilustrar. Primeiro, um testezinho básico. Nada. Tá vendo? Isso pode acontecer com as crianças. Alguém esbarrar, bater, não quebra. Isso acontece quando está desalinhado e a gente bate os cantinhos do nosso box. Vamos lá? Com força. Tá vendo só o que acontece?
o vidro quebra, mas ele fica todo preso aqui pela película Mais Segurança. Você está dentro do seu box, dentro do seu banheiro. Isso aconteceu, você consegue abrir e fechar o box. Você consegue sair daquele espaço tranquilamente, com segurança, sem se machucar. Agora, eu vou mostrar para vocês o que acontece com um vidro convencional. Bom, pessoal, a gente girou a estrutura, agora desse lado aqui nós temos um vidro convencional. Eu vou me posicionar do lado de cá, para minha segurança, porque essa aqui agora é uma simulação de um box convencional que não passou por manutenção. Você tá lá tomando banho, vai fechar e uma das quinas pode ter algum problema aí e ele vai quebrar. Olha só o que acontece. Que medo! Quando a gente passa por isso, o trauminha fica, né? Vamos lá? Prontos? Todo mundo tá gravando? É isso que acontece com o vidro convencional. Tá vendo o porquê eu escolhi Blindex Mais Segurança? É por causa disso. Olha que interessante, né? Então, aqui a gente consegue visualizar a eficácia da película de segurança, né? Aqui foi feito o teste em um box com provavelmente uma altura padrão, né? De 1,90 m, 2 metros. Imagina um box com 2,50 m, 2,60 m, 70 m, que é o padrão de pé direito hoje de todas as edificações. Então, na minha opinião, né, e em nossa empresa, a gente sempre indica, tá, a aplicação de película de segurança em todos os boxes, a fim de evitar esse tipo de risco e situação. Então, como especificar os boxes de banheiro, né? Então, existem os boxes que são no modelo frontal, com portas deslizantes, né, portas de correr, podendo ser com 2, 3 ou 4 folhas de vidro. Existe também os boxes com modelo de canto, também com portas de correr ou com portas de abrir, né, no modelo pivotante. Querendo mesclar também num box de canto também é possível, né, fazer uma lateral com porta de abrir, outra com porta deslizante. E o box frontal, né, que aqui no caso é uma aplicação sempre que o vão é um pouco menor, né? Então, exemplo, né, num vão de 1 metro, não é possível aplicar um box de correr, porque o vão, né, a pastagem fica muito estreita. Então, sempre é aplicado o box com portas de abrir, né? Aqui temos duas situações, tá? A primeira é o box que faz a abertura para dentro e para fora, tá? Então, esse box, ok, porém, temos o box que, por questões de dobradiça, né, ou batentes, ele vai fazer a abertura somente para dentro, tá? Então, esse box, ele requer uma atenção especial, tá? Então, nos boxes com porta pivotante, onde a abertura é somente para dentro, um dos vidros, ele precisa ser de fácil remoção. E o cliente precisa ser orientado sobre a forma correta de remover o vidro. Por quê? Porque no caso de um acidente, alguém pode desmaiar ou acabar escorregando e desmaiar dentro de um box. Quem for fazer o socorro ou assistência a essa pessoa, se por acaso ela cair e ficar posicionada exatamente na frente da porta, o que vai acontecer? A pessoa que vai prestar assistência não vai conseguir abrir a porta, ela vai estar bloqueando o acesso. E aí, podendo forçar a porta e causar um outro acidente, porque a porta pode acabar quebrando. Então, essa é uma questão muito importante. Vidro laminado, que a gente mencionou lá atrás, na parte dos boxes, né? Então, o vidro laminado, ele é composto por 2 ou mais vidros unidos por um interlayer. Então, aqui temos um exemplo, né, de um vidro duplo, onde é um vidro, um interlayer, mais um vidro formando o vidro laminado, né, que é o vidro duplo. Então, os tipos de interlayer. Temos o PVB e o EVA. O PVB, um exemplo de aplicação dele são os para-brisas de automóveis. O EVA, exemplo de aplicação, esse é mais comum, tá? Então tem em bordas de piscina, guarda-corpos, vidros blindados, portas, janelas, coberturas, telhados de vidro, pisos de vidro. E a diferença do PVB, tá, é que o EVA ele pode ser utilizado em locais úmidos. NBR 14718 fala sobre guarda-corpos e coberturas. Então é obrigatório o uso do vidro laminado de segurança nessas duas situações, guarda-corpos e coberturas. Por quê? Porque o guarda-corpo, né, que é a imagem do lado esquerdo, caso ele venha a romper ou quebrar, tá, no vidro temperado, como a gente já viu que ele se desintegra, a função de guarda-corpo se perde por completo. Então aqui na imagem do lado direito também temos um telhado de vidro, tá,
Então imagina uma situação, né? Está lá um prestador de serviço fazendo uma limpeza do telhado e acontece um acidente, ele deixa cair alguma ferramenta em cima do vidro. O que vai acontecer? Se quebrar a placa exatamente onde ele está em cima, ele vai cair, né? E se esse vidro cair, pior de tudo ainda pode, pior que o acidente, né? No caso que ele pode romper sozinho ainda, por exemplo, pode cair em cima de pessoas que estão lá embaixo. Então, por isso, é obrigatório o uso de vidro laminado de segurança em guarda-corpos e coberturas. A NBR 7199 também exige o uso do vidro laminado de segurança em diversas aplicações. Então aqui temos também um piso de vidro, que se assemelha ao telhado de vidro, e também em fachadas de edifícios, né? Que imagina lá no 30º andar acabar estourando um vidro temperado. Um exemplo. Aqui, para ilustrar a questão da segurança e da eficácia de um guarda-corpo, tá? Com um interlayer estrutural, uma peça de vidro laminado, ela permanece na mesma posição, mesmo após uma eventual quebra, né? Então aqui mostra a eficácia de um guarda-corpo. Se fosse de vidro temperado, tá? Esse vidro já estaria todo no chão. Como identificar um vidro laminado, né? Então, ele apresenta no meio dos dois vidros uma pequena linha, né? E essa pequena linha a gente já sabe o que é o interlayer, né? Que pode ser o PVA ou o PVB, né? Vidro aramado, olha que interessante, né? Então, o vidro aramado, assim como o vidro temperado e o vidro laminado, ele também é um vidro de segurança, né? O vidro aramado, ele é um tipo de vidro impresso, translúcido, que tem uma malha metálica quadriculada que é incorporada à sua massa durante o processo de fabricação. Então essa característica ela confere mais resistência ao material, já que a malha metálica ela segura os estilhaços caso haja o rompimento da placa. Então olha que interessante. Sobre esse vidro, ele não pode ser temperável, tá? Ele não pode ser temperado. Então ele acaba sendo sempre usado como vidro comum, porém ele é classificado como um vidro de segurança. As dimensões de chapa desse vidro, tá? 1,70 m por 2,20 m. Então ele tem um tamanho um pouco reduzido, né, em relação às outras chapas de vidro. Vidro insulado, né? O vidro insulado, também conhecido como vidro duplo, ele é um vidro que isola calor e som. Então ele é composto por 2 ou mais lâminas separadas por uma camada de ar ou gás. Então aqui temos 3 tipologias de vidro insulado, né? O primeiro do lado esquerdo, que é um vidro duplo, né? O do meio, que já é um vidro duplo, porém ele possui um vidro laminado, então ele acaba se tornando um vidro de segurança, e o vidro triplo, né? Que esse sim vai ter a maior eficácia com relação ao isolamento de calor e som. Então aqui eu trouxe o exemplo de uma casa em corte, tá? Com diversas aplicações de vidro, onde temos, por exemplo, pisos, escadas de vidro, visores de piscina, guarda-corpos, janelas projetantes, o box de vidro que a gente já viu lá em cima, os telhados de vidro, envidraçamento de sacadas e as janelas, né? Janelas e portas, e por último um muro de vidro. Então aqui percebemos que apenas em portas em nível, fechamento de sacada, janelas, muro em nível, box de banheiro, é possível aplicar o vidro temperado, né? Todas as demais situações exigem o vidro laminado, ou seja, para cada situação existe o vidro certo, né? Lembra que eu mencionei lá atrás da palestra o vidro certo? Por quê? Para cada aplicação existe o vidro correto, para garantir a segurança, né? Então, sempre usando como referência a norma ABNT. Então agora, sabendo como especificar o vidro correto, trouxe uma grande novidade. Vidro canelado, né? O vidro canelado ele foi um sucesso, né, dos anos 40 aos 70 e ainda é muito especificado, né, pelos arquitetos e designers. A grande novidade é a laminação do mesmo, né, que acaba o tornando um vidro de segurança. Ou ainda a opção de temperado, né? Então,
podendo inclusive ser aplicado em boxes de banheiro, né? Então aqui a gente tem uma imagem do lado esquerdo que exemplifica uma aplicação de vidro canelado, tá? A imagem do meio, ela é uma composição, tá? Ela é um vidro laminado, onde aplicamos um vidro incolor de 6 milímetros, tá? Uma lâmina e o vidro canelado de 4 milímetros, formando assim, então, um vidro laminado, um vidro de segurança. Falando desse vidro, existe a questão que temperado é apenas o vidro 6 milímetros, tá? E a laminação está no meio e o vidro canelado está aqui laminado em cima do vidro temperado. Ou seja, apenas o vidro incolor, que é o lado esquerdo, que está temperado. O vidro canelado ele permanece na sua condição natural, né? Como vidro comum. E temos também a última opção, que é a foto do lado direito, que é o vidro 8 milímetros temperado, né? Então esse sim, esse a gente consegue aplicar em portas divisórias, box de banheiro, entrando num espaço, né, o vidro canelado que anteriormente não podia, né, não existia essa possibilidade, porque o vidro na espessura de 4 milímetros ele era limitado às suas aplicações, né? Então, quais são as dimensões máximas do vidro canelado? 1,50 m por 2,50 m. Vidro extra clear, né? Então, uma dúvida recorrente no escritório é sempre a diferença entre o vidro extra clear e o incolor. Então, aqui na imagem, a gente já consegue perceber a diferença, né? Que é o do lado esquerdo aqui, ele tem a borda mais transparente, né? E o do lado direito, a borda mais esverdeada, né? Por quê, né? Quais são as vantagens, né, do vidro extra clear? Então, ele possui um alto grau de transparência, menor emissão de reflexos, a preservação das cores reais do ambiente e não distorce a visão e nem as cores. Então, quais são as aplicações do vidro extra clear? Tampos de mesa, por exemplo, né? Então, eu tenho um tampo de mesa pintado em laca branca, por exemplo, né? Se eu revestir um tampo de mesa em cima desse tampo de laca branca, o que vai acontecer? A laca branca ela vai ficar levemente esverdeada, né? Vidros pintados. O que acontece com vidros pintados? Toda vez que é feita a pintura de uma cor clara, né? Posso usar como exemplo também a cor branca, ela vai ficar levemente esverdeada, né? E isso acontece com todas as cores claras, tá? E por último, cristaleiras, né? Que é onde ele é mais aplicado, né? O que acontece nas cristaleiras? As cristaleiras possuem as suas laterais, prateleiras, portas, então isso acaba compondo vários vidros todos no mesmo lugar. E quando a visão estética da cristaleira, olhando, porque a gente consegue visualizar bem as bordas do vidro, né? Então ele acaba ficando mais esverdeado. Então, esteticamente falando, o vidro extra clear, ele tem uma função estética, né? Espelho, né? Então aqui está o nosso queridinho, né? O que é um espelho, né? Então, o espelho é uma superfície que reflete uma imagem, ao invés de absorvê-la. Como é produzido o espelho? Então, como já mencionei anteriormente, a base de um espelho, ela é vidro, né? E aí, então, existem algumas camadas, né, que compõem o espelho. Então, a primeira camada seria a camada sensibilizadora, a segunda, uma camada de prata, a terceira, uma camada passivadora, a primeira camada de tinta protetora e, dependendo da marca, tá, alguns fabricantes de espelho fazem a segunda camada de tinta protetora. Falando sobre espessuras e dimensões de chapa, tá? Então, a medida padrão de chapa de espelhos sempre é 3,21 por 2,20, tá? Com exceção do espelho prata, que é o mais consumido e o mais vendido, né? Que tem uma dimensão extra de 3,21 por 2,40, para facilitar as otimizações, né? O espelho fumê e o espelho bronze existem apenas na espessura de 4 milímetros, tá? Eles não existem na espessura de 5 e 6. Diferente do espelho prata, que já existe nas espessuras de 2, 3, e 4, e 5 e 6 milímetros, tá? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia das dimensões das chapas. Sabendo das dimensões das chapas, precisamos saber como especificar espelhos, né, espessuras. Então aqui, a forma correta, né, de especificar a espessura do espelho é sempre considerando o tamanho do mesmo, né?
Então, o que eu vou falar aqui para vocês agora, ela não é uma regra, não é uma norma, tá? E sim uma recomendação de espessuras, tá? Então, toda vez que um espelho atingir a metragem quadrada de 1 metro, sim, eu poderia aplicar a espessura de 3 milímetros, tá? Porém, ele é um espelho muito sensível, né, com relação à resistência, né? Peças com até 1,5 metro quadrado, sempre especificar o 4 milímetros. Peças até 2 metros quadrados, sempre especificar 5 milímetros. E toda vez que a metragem quadrada ultrapassar os 2 metros quadrados, sempre especificar a espessura de 6 milímetros. Por quê? Primeiro, né, pelo risco, né, de transportes da peça, né? Segundo, pela resistência, tá? Então, toda vez que, um exemplo, eu vou revestir paredes inteiras, né? Um exemplo de academia, por exemplo, onde tem, vou supor aqui, 10 metros lineares de espelho e um painel de espelho de fora a fora. Então, esse espelho, um exemplo, ele vai ser colado direto na alvenaria. Se essa alvenaria ela estiver com qualquer tipo de ondulação, tá? E eu aplicar um espelho de 4 milímetros, o que vai acontecer com peças grandes? O espelho corre o risco de se adaptar, tá? Se adaptar à parede. Então, quando esse espelho colar na parede e ele se adaptar à curva da parede, o que vai acontecer? Todo mundo provavelmente já teve alguma situação de passar na frente do espelho e observar que a imagem está distorcida, né? E isso acontece justamente por isso, tá? Porque o espelho ele só tem o efeito visual quando 100% plano, tá? Então, sempre que revestir paredes inteiras, usar sempre os 6 milímetros. Fora a questão da resistência, né? Que sempre indicamos para áreas comuns, né? Áreas de alto tráfego, como academias, salões de festa, hall de entrada, sempre aplicar os 6 milímetros, para que tenha uma resistência mecânica e uma durabilidade e longevidade maior. Então, entendendo o espelho, né? O que é um espelho de qualidade? Então, um espelho de qualidade, ele não pode apresentar nenhuma distorção, ele não pode apresentar nenhuma inclusão, ele não pode ter manchas e também não pode ter oxidação. Então, aplicações de espelho, né? Eu sempre brinco que é um universo sem limites, né? Então, eles podem ser colados direto na parede, a fim de criar uma ilusão de um espaço maior, de chão, a fim de criar um efeito, né, de reflexão, colados no teto, trazendo um efeito de profundidade, além dos espelhos tradicionais. Tá? Existem muitas outras opções de espelho, que são os espelhos orgânicos, com molduras e outros vários formatos. Né? Aplicações do espelho ainda. Né? Então aqui estão os queridinhos, né, que são os espelhos iluminados. Então eles podem ter a iluminação indireta, né, proporcionando uma iluminação perfeita, a fim de criar um ambiente acolhedor, né? Ou trabalhando com a iluminação direta, né? Que seriam os espelhos de camarim, de make, né? Então esses espelhos não só ampliam a luminosidade, mas também elevam a estética do ambiente. Espelhos de segurança, né? Será que, a gente falou tanto de segurança, né? Espelhos de segurança, será que existe algum espelho de segurança? Então, primeiro, né, a tinta ela não suporta a temperatura, então eu não consigo temperar um espelho, tá? E não há normas a respeito disso. Também não existem dados disponíveis e nem normas para validar a aplicação de películas, né, em espelhos. Então, sendo assim, sem normativa para aplicação, a alternativa sempre, né, a alternativa mais segura é sempre indicar a têmpera ou laminação de vidros refletivos na cor prata para o efeito espelhado, né? Então aqui estão as referências, né, de toda a fundamentação da palestra. E agradeço mais uma vez a presença de todos, deixo aqui nossos contatos, site, redes sociais e fico disponível para qualquer dúvida ou informações.